E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui tentando mais uma vez gravar isso. É claro, vocês só vão ver um vídeo, mas a primeira vez que eu gravei isso eu tive um probleminha na imagem. A segunda vez que eu gravei eu tive um problema com o áudio nesse meu mágico microfone de lapela aqui. Então eu já tô assim meio desesperado, tomara que dê certo esse ou sei lá, né? O nosso tema é logaritmo, tá? Então, olha só. Primeiro, uma noção básica do que é o logaritmo. Um logaritmo ele nada mais é do que um expoente. Então, enquanto a gente for estudar logaritmo, é sempre interessante que a gente tenha isso em mente. Um logaritmo é um expoente. Isso vai facilitar entender alguns conceitos. Então, quando você olha, se 2 elevado à terceira potência é 8, esse 3 aqui ele é um logaritmo, então. Significa que o logaritmo do 8 na base 2 é 3. Em outras palavras, o expoente para eu botar na base 2 e chegar no 8 é 3. Tá? Só que isso aqui, a gente não vai escrever sempre toda essa frase, o logaritmo de 8 na base 2. A gente vai ter um jeito mais simples de escrever isso, que é, vou colocar aqui para você, ó, logaritmo de 8 na base 2. Então, eu estou dizendo que o logaritmo de 8 na base 2 é 3. Voltando ao início, o expoente que eu boto na base 2 para ter 8 é o 3. Outro exemplo, você sabe que 5 elevado ao expoente 2 é igual a 25. Significa então que esse 2 é o logaritmo que eu boto na base 5 para o resultado ser 25. Só que o logaritmo ele vai ser inclusive uma notação simplificada, é uma forma simplificada de escrever. O logaritmo de 25 na base 5 é 2, a gente escreve logaritmo, somente log. Escreve o 25 aqui na base 5. E o logaritmo de 25 na base 5 a gente acabou de ver que é 2. Tá? Então, quais são os elementos que a gente tem nessa representação? Olhando aqui para o logaritmo, eu vou dizer logaritmo de b na base a, porque inclusive é essa forma que está lá no teu livro. O b a gente chama logaritmando e o a é chamado de base. Não por acaso que o a é base, ele vai ser a base da potência, tá? E se esse logaritmo é igual a um número, esse número aqui é o logaritmo, tá? Naturalmente. A definição de logaritmo. Agora de maneira um pouco mais formal. Se logaritmo de b na base a é igual a x, isso b implica, né? É um c então, serve do outro sentido também, que a elevado a x é igual a b. Olha só, a gente pode transformar o logaritmo numa exponencial. É como se eu pegasse esse a aqui e passasse elevado àquele x. Ele vai para o outro lado da igualdade, elevado a x. Está lá o a elevado a x. Então, lembra sempre disso. Quando eu falar aplicar a definição de logaritmo, eu estou falando disso aqui. Transformar o logaritmo na exponencial. E quando eu transformo na exponencial, por assim dizer, eu desmancho o logaritmo. Tá? E aqui a gente tem algumas condições de existência para o logaritmo e que talvez sejam familiares. A base tem que ser maior que zero e diferente de 1. A função exponencial tinha a mesma condição, certo? O logaritmo é uma operação inversa da exponencial. Então, por isso que ele tem as mesmas condições de existência. Se a base da exponencial tem que ser positiva e diferente de 1, a base do logaritmo também tem que ser positiva e diferente de 1. Como a função exponencial só assumia valores positivos, tá? Então o nosso b aqui também só pode assumir valores positivos. Nos exemplos que eu vou fazer na sequência, eu quero deixar claro por que a gente tem essas condições e que tipo de problema a gente chega quando a gente fura essas condições. Para finalizar essa primeira parte, quero falar aqui sobre as bases especiais. Primeira delas, se te aparece só escrito logaritmo de algum número, e não aparece escrita a base aqui, a base é 10. Tá? Então, quando te aparece somente log de um número, você sabe que isso é aquilo que a gente chama de logaritmo decimal, logaritmo em base 10. E o segundo, que é quando te aparece essa notação ln, tá? ln é logaritmo natural. Tá? Também pode ser chamado logaritmo neperiano. Isso aqui é um logaritmo também e é um logaritmo na base e, onde esse e é uma constante irracional. Ele é mais ou menos 2,72, tá? É um número de Euler. Tá? Eu costumo usar como analogia, ele é como se fosse o π.
Só que o π está associado a problemas lá com o círculo e a circunferência, o e está associado a problemas de crescimento exponencial, tá? E ainda um crescimento exponencial constante. Então, esse e é esse número irracional, e quando o logaritmo está na base e, a gente escreve ln. Então, se te aparecer essa escrita ln, você sabe que é um logaritmo. Isso que a gente chama logaritmo natural. Tá legal? Vou para os exemplos.